Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o passado simples em inglês, ok? Nós aprendemos na última aula algumas coisas sobre o simple past. Past significa passado e tense significa tempo, ok? Então, nós estamos trabalhando o tempo verbal passado simples. Observe as frases abaixo. A primeira frase nós temos I watch television every morning. A palavrinha watch significa o quê? Assistir. Então, eu digo o que aqui nessa frase? Que eu assisto televisão every morning. A expressão every dá a ideia de todo, toda, todo, toda. Dá uma ideia de rotina. A palavra morning nós sabemos que é manhã. Então, a frase acima está no simple present. Por quê? Está descrevendo uma rotina, uma ação que acontece no dia a dia. Agora nós vimos que para nós colocarmos as frases no passado, basta nós adicionarmos ao verbo a terminação ed. Como, por exemplo, o verbo watch. Eu quero falar I watched television yesterday night. A palavra watch, assistir, no passado, então, eu tenho o quê? Eu assisti televisão yesterday night. Aqui, meninos, eu tenho uma dica. A palavra yesterday significa ontem. Então, se você sabe que yesterday significa ontem, você já tem uma dica de como identificar uma frase no passado. A frase 2, obviamente, então, está no simple past tense, ou seja, no passado simples. Passado simples descreve uma ação que aconteceu. Agora é importante você observar que para eu colocar os verbos no passado, todas as pessoas, né, todos os sujeitos, I, you, he, she, it, we e they, o verbo com estes sujeitos vão receber uma única terminação, ou seja, a terminação é de. Isto quer dizer, meninos e meninas, que quando eu adiciono a terminação ed ao verbo, eu tenho os chamados verbos regulares. Ou seja, estes verbos, né, têm uma certa regularidade. Justamente por isso, né, eu os chamo de verbos regulares. Por quê? Porque eu não mexo na forma base, eu não mexo na base do verbo. Pause o vídeo. Faça o exercício aí abaixo e nós voltamos a nos falar daqui a pouquinho. Exercício feito. O que nós vamos fazer agora? Atentamente, prestem atenção. Write the verbs below into the regular past form. Ou seja, write the verbs below, escreva os verbos abaixo na sua forma regular, né? Na sua forma passado regular. Vamos lá? Eu tenho o verbo work. Como fica no passado? Worked. Muito bem, adiciono a terminação ed e o verbo já está no passado. Clean. Cleaned. Muito bem. Clean, cleaned. Start. Como fica start? Started. Muito bom. Started. Você adiciona a terminação ed. Dance já termina em e. Eu vou precisar colocar outro e? Não. Basta eu adicionar a terminação de e o verbo já está no passado. Stay. Como fica? Stayed. Muito bom. Basta eu adicionar a terminação ed. Need. Needed. Pronto. Então, gente, verbo regular vai receber a terminação ed, tá? Toda vez que você quiser colocar um verbo no passado, em inglês, você adiciona a terminação ed. Quando o verbo terminar em e, você apenas adiciona a letra D. Combinado? Tudo certinho? Vamos prosseguindo os nossos estudos agora, fazendo mais um exercício. Deixa eu subir a tela, ok? Complete the sentences using the simple past form
of the verbs. Exatamente igual ao que nós fizemos ali atrás. Simple past form of the verbs. Verbos regulares. Nós adicionamos a terminação ED. Quando o verbo termina em E, eu adiciono apenas a letra D. Pausem o vídeo, façam o exercício e deem o play para nós corrigirmos. Agora que você corrigiu, Mariana, clean. A palavra clean significa limpar. Ok? Mariana clean her teeth. Ela escova os dentes dela. Neste caso aqui, o clean, pessoal, pode ser escovar, tá? This morning. Eu quero dizer que ela escovou, ela limpou os dentes dela nesta manhã. Como fica? Vamos ver aqui. Mariana, deixa eu anotar aqui só um instante. Clean, colocando no passado, como fica? Ah, muito bem, vamos adicionar a terminação ED. Mariana cleaned her teeth this morning. Enio, repita. Mariana cleaned her teeth this morning. Mariana limpou seus dentes ou escovou seus dentes hoje pela manhã. Lucas, a palavra work significa trabalhar. Se você acha que vai esquecer, anote aí. Lucas trabalhou no banco last year. A palavra last significa passado. Último. Então, o que eu posso deduzir? Que Lucas trabalhou no banco no ano passado. Vamos lá? Lucas work. Para eu colocar no passado, você já sabe que eu devo adicionar a terminação ED. Muito bem. Lucas worked in a bank last year. Repita comigo. Lucas worked in a bank last year. Repitam, né? My friends enjoy. A palavra enjoy significa divertir-se. Divertir. Ok? Então vamos lá. My friends enjoy last weekend. Last weekend. A palavra last, você já sabe que significa último passado. Weekend ou weekend, final de semana. My friends enjoyed the party last weekend. Então fica fácil, sabendo que enjoy é divertir. My friends enjoy. Aí para colocarmos no passado, nós vamos adicionar a terminação ED. Ou seja, meus amigos se divertiram na festa no último final de semana. Repitam a frase toda. My friends enjoyed the party last weekend. Próxima, letra D. We danced. A palavra dance, você já sabe que significa dançar. Vamos lá então. We dance. Vamos lá. É um verbo que termina em E. Por ele já terminar em E, eu devo adicionar apenas a letrinha D. Aí eu já tenho a frase no passado. We danced a lot. A expressão a lot, você já sabe que significa muito. Tá? Caso tenha dificuldades, acha que vai esquecer, anote aí. On Sunday morning, no domingo de manhã. Vamos praticar? We danced a lot on Sunday morning. Próxima, letra E. O verbo close significa fechar. Windows, janelas. Então, I close. Observe que o verbo close é um verbo que já termina em E. Para colocá-lo no passado, então basta eu adicionar a letra D. I closed the windows. Vamos repetir todas as frases para nós ficarmos bem craques na pronúncia? Letra A. Mariana cleaned her teeth this morning. Lucas worked in a bank last year. My friends enjoyed the party last weekend. We danced a lot on Sunday morning. I closed the windows. Estes verbos trabalhados nas frases foram
foram verbos no modo regular, ou seja, na forma regular. Agora, eu tenho duas palavras importantíssimas que estão no passado, só que não são palavras que estão na sua forma regular, tá? Sabe por quê? Observe aqui abaixo. Was e were. It's important to know the past of the verb to be. Quando eu uso a palavra was, eu estou, na verdade, usando a forma passada do verbo be. Quando eu uso were, eu estou usando a forma passado, né? Passado do verbo to be. Para você entender um pouquinho melhor, no presente, o verbo be tem três formas muito bem conhecidas de vocês, que são as formas am, is e are. Quando eu quero falar alguma coisa no passado usando o verbo to be, só para relembrar, be significa ser, be significa estar, nós usamos essas três formas no presente. No passado, a forma do be no passado para a palavrinha am é was. Para a palavra is, também é was. A forma passado para a palavra are é o were. Então, observem aqui que nós não tivemos uma regularidade. Então, a palavra was, a palavra were, estão no passado simples em inglês, porém na sua forma irregular. Não tem uma regularidade. Então, se eu digo para vocês, I am a teacher, eu sou um professor. E se eu quero dizer eu era um professor, eu vou ter que usar a forma passado de am. Qual é a forma passado de am? Was. Então, a frase fica, I was a teacher. He is my father. Ele é meu pai. Ele era meu pai. Infelizmente, ele faleceu, por exemplo. Triste. He is my father, passado, he was my father. Frase com are. We are at Helena Kemper. Nós estamos na Helena Kemper. We are at Helena Kemper. Nós estávamos na Helena Kemper. Como fica? We were, por quê? Eu aprendi que o passado da palavra are é were. I were at Helena Kemper. Aí fica aquela dúvida, mas Enio, tudo bem. Tem uma forma mais simples de eu saber quando usar o was, quando usar o were? Sim, observe mais abaixo um pouquinho. Para as palavras I, he, she, it, você vai usar a forma was, tá? Exemplo, I was at school this morning. Ou seja, I was at school this morning. Eu estava na escola nesta manhã. Da mesma forma, eu posso dizer he was at school this morning. Ele estava na escola esta manhã. She was at school this morning. Ela estava na escola esta manhã. It was at school this morning. Ele estava na escola esta manhã. Por exemplo, o livro, qualquer coisa neste sentido, tá bom? Para as palavras you, we e they, nós vamos usar a forma irregular, were. Veja o exemplo. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. You were happy last party. Você estava feliz na última festa. We were happy. We were happy. Nós estávamos felizes na última festa. They were happy. Eles estavam felizes na última festa. Então, vocês vão observar atentamente que para you você usa o were, para we você usa o were, para they você usa o were. Coisa simples de entender, tá? Então, você deve memorizar atentamente as formas was e were, que são formas irregulares para dois verbos importantíssimos na língua portuguesa e, obviamente, na língua inglesa, que são os verbos ser e estar, que em inglês tem a tradução de to be, certinho? Mais exemplos. Examples. They, aqui nós temos um pequeno erro. They girls, eu não posso usar they girls, você vai corrigir aí pra mim, tá? The girls, corrija aí. The girls were a little surprised. Observem atentamente que as meninas were a little surprised. As meninas estavam um pouco, a expressão a little, anotem aí, significa
um pouco. As meninas estavam um pouco surpresas. E a frase B, it was a Premier League match. It was a Premier League match. Observe que was significa foi ou era. Aqui as meninas estavam um pouco surpresas. A Premier League é uma liga de futebol da Inglaterra, tá? Então, it was a Premier League match. Repitam comigo as duas frases. The girls were a little surprised. Repita. It was a Premier League match. Ok. Agora, meninos e meninas da Helena Kemper, tem uma nota aqui, ó. Muito importante que você precisa saber. Questions and negatives are similar to present form of the verb to be. Se você tem dúvidas, volte no Kids 1, na apostila do Kids 1, para você revisar a forma interrogativa e a forma negativa do verbo to be no passado, tá bom? Vamos agora para a próxima página, porque nós vamos fazer mais alguns exercícios na página 40. Pause o vídeo, faça a atividade e volte daqui a pouquinho para nós conversarmos, para nós corrigirmos aqui, tudo bem? Exercício feito. O que será que pede a atividade? Vamos ouvir. Read the conversation. Deixa eu voltar aqui. Read the de novo. Read the conversation and say if the sentences are in the past, present or future. Ok? Mas, Enio, qual é o texto que nós vamos ler para a gente saber as frases? Muito bem, pessoal. Vocês vão ler o texto aí abaixo, o textinho que está aqui, ó, The Cruise, ok? E depois que você ler este texto, você vai fazer este exercício aqui. Vamos lá, então? Pause o vídeo, faça a atividade e volte daqui a pouquinho. Exercício feito. O exercício pediu para você dizer, né, se as frases do exercício 24 estão no passado, past, no present, presente, ou no future, futuro. Vamos lá? You are back. Esta frase está no passado, no presente ou no futuro? Ah, muito bem, esta frase está no presente. There isn't much to tell. Não há muito o que contar. Present, ok? I didn't have a good time. Eu não tive ou eu não tinha muito tempo. Muito bem, está no passado. Por que está no passado? Porque eu tenho aqui o auxiliar did, que indica passado, tá bom? I didn't have a good time. Eu não me diverti. Have a good time. Toda esta expressão, se você quiser anotar aí, ó. Toda esta expressão significa divertir. É o mesmo que enjoy, que nós vimos ali acima. The food was terrible. The food was, você já identificou o que é passado. The food was terrible. The room, a sala, was too small. Aqui você também já identificou was, a frase está no passado. A palavra too, que significa também, neste caso aqui, significa demais. Significa muito. The room or my room was too small. Minha sala, meu quarto, era pequeno demais. Era muito pequeno. Small, pequeno. A frase está no passado. I'll never do that again. I'll never do that again. Aqui nós temos a forma contraída da palavrinha will, certo? I will never do that again. Eu nunca farei isso novamente, ou aquilo de novo. Então, vocês podem observar que esta frase está no tempo futuro. Vamos fazer o seguinte. Vocês já leram o texto, The Cruise, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler este texto, tá? The Cruise seria a viagem, o cruzeiro, né? Você vai ouvir o texto e nós voltamos a nos falar daqui a pouquinho para comentarmos todo este textinho na tela. Martha, you're back. Yeah, so tell me about your cruise. Well, there isn't much to tell. What do you mean? Well, I didn't really have a very good time.
Oh, I'm sorry to hear that. What can I say? The food was terrible. Or no, my room was too small and entertainment was terrible. Sorry to hear that. Well, I'll never do that again. I don't blame you. Eu vou ler de novo. Ouça atentamente. Martha, you're back. Yeah. So tell me about your cruise. Well, there isn't much to tell. What do you mean? Well, I didn't really have a very good time. Oh, I'm sorry to hear that. What can I say? The food was terrible. Oh no, my room was too small, and the entertainment was terrible. Sorry to hear that. Well, I'll never do that again. I don't blame you. Este texto, meninos e meninas da Helena Kemper, é um texto simples, algumas expressões nós já até vimos há um tempinho atrás. You're back, deixa eu mudar aqui a minha caneta. You're back significa o quê? Você voltou ou você está de volta. Vamos anotar para nós não esquecermos? Você voltou ou então você está de volta. Yeah. So, tell me about the cruise. Tell me. Este tell me significa conte-me. Conte-me. Ou fale-me about your cruise. About your cruise. A palavra cruise, pessoal, significa viagem. Conte-me sobre sua viagem. Well, there isn't much to tell. There isn't. A expressão isn't, there isn't. Deixa eu voltar aqui porque a canetinha não foi. There isn't. Não tem, não há, much, muito, o que contar. What do you mean? A expressão what do you mean significa como assim? Como assim? Well, I didn't really have a good time. A very good time. I didn't really. Aqui nesta parte, eu já sei que eu tenho. Deixa eu até mudar aqui, na verdade. I didn't have, passado. Eu não tive, negativa, certo? Só que eu aprendi ali atrás que a expressão have a good time significa o quê? Divertir-se. Então, eu posso dizer que, bem, eu realmente, na verdade, não me diverti, não tive um bom tempo, literalmente falando. Só que aqui neste caso você não vai falar assim. A expressão significa divertir-se. Oh, I'm sorry, sinto muito. A expressão I'm sorry, lamento, sinto muito. Você pode até anotar aí, ó. To hear that. What can I say? What can I say? What can I say? O que posso dizer? O que posso dizer? O que posso falar? The food was terrible. The food was terrible. Ou seja, a comida estava horrible, horrível. Oh no, my room was too small. Nós vimos há um tempinho atrás, né? Que too small significa pequeno demais. Aqui nós estamos trabalhando o passado do verbo be, né? A sala, meu quarto, era too small, pequeno demais. And the entertainment, a expressão, a palavra entertainment significa entretenimento. E o entretenimento, a diversão, was terrible. Was terrible. Era terrível. Era, né? Temos aqui a palavrinha was. Era ou estava terrível. Novamente eu disse, sorry to hear that. Sorry to hear that. Sorry to hear that. Desculpe-me por ouvir ou desculpe-me por tudo. To hear, né? Por ouvir isso. I'll never do that again. Eu nunca mais, eu nunca farei isso de novo. I don't blame significa eu não culpo.
A palavra don't, você já sabe que ela é usada no presente, certo? I don't blame. Don't indica presente, deixa eu anotar aqui. E a palavra blame, culpar, ou seja, eu não culpo você. Texto legal, texto bacana. Vamos agora fazer um exercício pequeno sobre esta atividade. Read the conversation above and find the meanings for the sentences. Eu peço aqui nesta atividade, meninos e meninas da Helena Kemper, para vocês lerem a conversa acima, the conversation above, and find the meanings, e encontrar os significados para as sentenças. Vamos lá? Pausem o vídeo, façam a atividade e deem o play para que nós possamos comentar. Vamos comentar então. O que eu posso dizer? Como eu digo isso em inglês? Ah, muito bom. What can I say? What can I say? O que eu posso dizer? Eu não farei isso novamente ou outra vez. Está aqui, ó, nesta parte. I'll never do that again. Ou seja, não farei isso outra vez. A palavra again significa outra vez. A comida estava horrível. Como eu digo isso, gente, em inglês? The food, muito bom, vocês são excelentes. The food was horrible. The food was horrible. Eu não me diverti na verdade. Não me diverti na verdade. Onde eu encontro esta expressão? Ah, legal. Vamos anotar aqui então. Ó. I, certo? I didn't. Só tirar do texto, tá, gente? I didn't really have a good time. Observem aqui atentamente que nós trabalhamos várias frases. What can I say? O que eu posso dizer? I'll never do that again. Eu nunca farei isso, não farei isso novamente. The food was terrible. I didn't really have a good time. Várias expressões em vários tempos verbais, tá? Pratique mais um pouquinho. Ouça o texto, repita o texto, leia o texto, façam as devidas anotações e pratiquem cada vez mais o seu inglês. Na próxima aula, a gente volta trabalhando a página 41 da sua apostila. Thank you for watching.